O tema da mensagem que vamos dar início hoje é isso aí, enraizados. Olha, eu e você não seremos uma árvore frutífera, grande e frondosa se as nossas raízes não estiverem aprofundadas, se as nossas raízes não estiverem no tamanho certo e plantada no lugar certo. Quando eu e você olhamos para uma árvore grande, é certo que se essa árvore é grande e é saudável, ela tem raízes profundas. Há uns anos atrás, num culto da virada, dia 31 de um ano aí, lá na Academia da Fé, lá na Tijuca, na rua Almirante Cochrane, a igreja estava reunida. E daqui a pouco, uma queda de energia. Bum! Foi uma árvore que caiu e derrubou uma rede elétrica. E a Tijuca quase toda ficou sem energia. E aí, quando as pessoas chegaram lá próximas para ver o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, eles identificaram aquela árvore como o problema. Mas o problema da árvore era o seguinte: ela não tinha raízes profundas. Ela tinha aparência de que estava saudável, mas ela na verdade era um conjunto de casca, sem um sistema de raízes. E quando um vento bateu, aquela árvore caiu e trouxe um grande problema para o bairro ali da Tijuca. Essa é a realidade de muitos irmãos. Aparência de que é saudável espiritualmente, mas tem raízes fracas ou não tem raízes. Ou suas raízes são curtas, são pequenas e não estão arraigadas, ligadas a águas profundas. A Bíblia compara eu e você, em muitos momentos e em muitas passagens, a Bíblia nos compara a árvores. A Bíblia compara também a palavra de Deus como uma semente. E a Bíblia compara o solo com o meu coração e o teu coração. É certo que Deus deseja que eu e você sejamos como uma árvore, mas não é qualquer árvore. É certo que Deus quer que eu e você sejamos uma árvore frutífera, mas não é qualquer fruto. O que Deus espera de mim e de você é que nós estejamos tão ligados nele que nós venhamos a crescer, florescer e frutificar. E os frutos que vão sair de nós são frutos permanentes. Deus me vê e Deus te vê como alguém frutífero. Amém? Já falei um monte de coisa e a gente não fez a nossa confissão de fé. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Fala conosco, Senhor. Ministra o nosso coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Então você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado assim: olha, Deus te vê como uma árvore, mas Deus te vê como uma árvore frutífera. Mas essa árvore frutífera dá frutos permanentes. Amém? É assim que Deus nos vê. Salmos de número 1, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: é como árvore plantada. Ah, meu Deus do céu, cara, que guerra é essa, mano? É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. Ela não aumentou, não, diminuiu mesmo. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.
Mas eu quero trazer aqui o Salmo de número 1, a partir do verso 1. O salmista ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, se assenta na roda dos zombadores. Verso 2 diz: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aí agora o verso 3 vai fazer todo sentido. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. O apóstolo Tiago, ele chega a dizer que aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, ele é semelhante a um homem que se vê, que se contempla no espelho, mas quando ele sai do espelho, ele já não se lembra mais da sua aparência. Mas ele também diz que aquele que ouve as palavras e pratica, tudo o que ele faz prospera. Isso aponta para mim e para você sobre um assunto: permanência, perseverança, constância. É impossível construirmos uma jornada cristã madura e saudável se não houver em nós constância, perseverança, essa busca pela presença de Deus e pela palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo, que esse homem, essa mulher que ouve a palavra de Deus, que não se assenta na roda dos zombadores, escarnecedores e pecadores, mas que tem prazer na palavra de Deus, essa pessoa, estando em Deus, vai dar fruto. Suas folhas não murcham e tudo que faz prospera. Não existe árvore grande com raiz pequena. Não existe isso. Dá frutos, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. É assim que Deus me vê. É assim que Deus te vê. É assim que Deus espera de mim e de você. Querido, eu e você não fomos alcançados pelo Evangelho para ficarmos à toa. Eu e você não fomos tocados pelo poder de Deus para viver uma vida sem comprometimento com Deus, ou sem atitudes correspondentes a Deus. O que Deus espera de mim e de você é: você foi tocado pelo poder de Deus, agora você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar pessoas. Por que a Bíblia me vê e te vê como uma árvore? E não qualquer árvore, porque uma árvore com seu sistema de raízes no lugar certo, essa árvore ela vai dar uma boa sombra, e essa árvore vai dar bons frutos. Deus me colocou e te colocou nessa terra para nós sermos experimentados por outros. Deus me colocou nessa terra e te colocou nessa terra para que eu e você sejamos provados por outros. Eu falei na última escola aqui na segunda-feira, o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é uma experiência. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Como saber se esse fruto é bom? Se eu estivesse com uma fruta aqui, comendo, com um canivete na mão, aqui comendo, e eu iria falar para você: nossa, essa laranja aqui está maravilhosa. Aí você ia olhar e falar: não tem como saber. Você precisa experimentar. Como saberão que eu e você somos cristãos de verdade? Quando nós formos provados. Quando experimentarem de nós. Essa experiência não vem através do Instagram, porque no Instagram a gente só posta a parte boa.
Essa experiência não vem através do número de seguidores que nós temos, porque o número de seguidores não sabem como que é o nosso dia a dia. As pessoas vão nos experimentar e saber qual é o nosso sabor quando nós formos maltratados, quando falarem mal de nós, quando não nos amarem, quando um monte de coisa. Aí saberão quem nós somos de verdade. Eu quero te fazer essa pergunta: por que os enraizados duram? Por que os enraizados duram? A resposta é: porque ele está plantado no lugar certo. Porque ele se alimenta do alimento certo. E porque quando as adversidades batem contra ele, ele não tenta se transformar em uma outra coisa para não passar por aquele problema. Uma árvore, quando está passando por um período difícil, ela não muda. Ela não deixa de ser quem ela é, por mais que ela esteja passando por um tempo difícil. Por mais que ela esteja passando por um tempo, de repente, de sequidão. Essa árvore não deixa de ser árvore. Ela permanece. Ela persevera. E ei, deixa eu te falar uma coisa. A minha vida e a tua vida, ela é uma vida de estações. Existem momentos na nossa vida que é primavera. Dias lindos. Dias maravilhosos, árvores lindas. Tem dias que é verão, maravilha, todo mundo sorrindo, um dia diferente, coisa maravilhosa, e isso e aquilo. Mas tem dias que é outono. Tudo cinza. Outono e inverno faz frio, mas o frio do outono é um negócio insuportável. É uma sequidão, as crianças ficam tudo doentes. Não tem beleza. O inverno, meu Deus, terrível. Mas essa árvore está lá. Está no verão. Está na primavera. Está no outono. Está no inverno. Ela está ali. Por que os enraizados duram? Porque ele entende que a sua vida, mesmo que esteja passando por estações boas ou ruins, ele permanece plantado no mesmo lugar. Ele permanece com seu sistema de raízes ligados ao Pai. Ele não quer mudar. Ele não quer deixar de ser. Ele permanece, ele persevera, porque ele sabe que a vida é assim, de estações. Estou passando por um inverno terrível, mas vai chegar um tempo bom. É só permanecer nesse lugar chamado presença de Deus. Por que os enraizados duram? Porque ele entende essa linguagem, frutificar. Essa é a linguagem de quem foi alcançado pelo Evangelho. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que algumas mulheres que foram doentes e endemoniadas, essas mulheres ajudavam a financiar o ministério de Jesus. Por quê? Porque elas foram abençoadas. Porque elas tiveram sua vida transformada. E porque elas tiveram suas vidas abençoadas, agora elas querem ser uma bênção. Cá para nós. Não poderia ser assim, né? Quem aceitou a Jesus, aí vem um anjo, leva, está salvo. Foi morar com o Senhor, foi embora. Por que eu e você estamos nessa terra ainda? É porque Deus quer nos usar. É porque Deus quer que eu e você venhamos a ser uma árvore frutífera, frondosa, uma árvore que tem suas raízes aprofundadas em Deus. Mais do que gente envolvida, Deus espera de mim e de você
compromisso, comprometimento. Como a Sara estava aqui no período do louvor. Pô, não está dando certo, amor. Liga esse ar, por favor. Esse ar não está legal. Liga, por gentileza. Não bota no 25, não. Deixa aí. Isso, tá bom. Deixa aí. Deixa ele aí. Aleluia. São 20 anos de casado, gente. Apesar de que, semana passada teve uma situação. A Natália entra no carro, gente. Pode estar o calor que for. Primeira coisa que ela faz, ela sai fechando os bagulhos do ar-condicionado. Eu falo, não é possível. Não é possível, cara. Mas semana passada ela entrou no carro, o ar estava desligado. Aí ela, liga esse ar. Opa. Eu que estava com fome. Então, por que os enraizados duram? Porque eles entenderam que eles precisam frutificar. Essa é a linguagem do cristão. Essa é a linguagem de quem foi alcançado pelo Evangelho. Você foi alcançado pelo Evangelho? Eu fui alcançado pelo Evangelho. A minha vida não tinha sentido. Minha vida não tinha brilho. A minha vida não tinha perspectiva. Não tinha nada, cara. Não tinha nada. Você sabe quando você tem tudo e não tem nada? Era eu. E quando eu me encontro com Jesus, eu encontro um verdadeiro amor, um verdadeiro sentido para viver. Se você foi alcançado pelo Evangelho, a sua missão agora é frutificar. Quem foi alcançado, quem foi resgatado, deseja frutificar. Ser uma testemunha fiel do que Deus fez por nós é algo claro. Deus te salvou, Deus te libertou, Deus te alcançou para que você agora seja um instrumento vivo nas mãos dele. Mas por que muitas vezes nós não conseguimos ser esse instrumento vivo nas mãos de Deus? Porque a gente está muito focado em nós mesmos. E a gente coloca o propósito de Deus de lado. E sabe o que acontece? Uma tristeza, uma angústia, uma infelicidade se aproxima de nós. Porque a gente quer ser feliz com coisas. E não existe verdadeira alegria, vida plena, através de coisas. É como torcer para o Vasco. E eu sou Vasco. Você ganha de 6-0 do Santos, na quarta-feira você perde de 2-0 para o Juventude. Se a tua alegria estiver em coisas, você vai viver assim, estou feliz, estou triste. Estou feliz, estou triste. Estou feliz. É como torcer para o Vasco. Mas pode ser como o Flamengo também. Ah, tá rindo? O flamenguista, ele acha que tudo tem que dar certo para ele sempre. E quando perde um jogo, esse time é uma bosta, esse time não presta. Felipe Luiz no domingo é o melhor técnico do mundo, na segunda ele não presta. Aí é o coração do flamenguista. Eu não vou traçar o perfil do tricolor nem do alvinegro. O perfil do vascaíno é esse, cara. Se a tua alegria estiver no Vasco, meu irmão, tu vai rir num dia, no outro dia tu, pô, não é possível, mano. Caraca, Hugo. E a gente se fala, eu, Hugo, Caio, Luciano. Cara, não é possível, o Sandro, como é que ganha? Aí, perde. E o flamenguista é assim. Se o teu coração tiver nisso, você está aqui super feliz e acha que tudo tem que dar certo para você. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. Por isso que tem que estar com tuas raízes em Jesus. A nossa alegria está em Jesus. E porque nós amamos e nos relacionamos com Jesus, as demais coisas correm atrás de nós. E aí nós temos também momentos de alegria. Eu te faço essa pergunta. Você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha do Evangelho? Você tem vergonha quando alguém está zoando, quando alguém está falando alguma coisa no teu ambiente de trabalho, está zoando a igreja, zoando o pastor, zoando a palavra de Deus? Você é uma das pessoas que chega ali, você concorda com as piadas? Eu também. Eu também. Mas o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele fala:
não me envergonho do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O apóstolo Paulo, ele está falando de carteirinha, sabe por quê? Porque a vida do apóstolo Paulo foi uma vida antes de Cristo, uma vida tenebrosa, aonde ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. O que o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, ele está dizendo assim, a minha vida não tinha sentido nenhum. A minha vida passou a ter sentido depois que essa luz do Evangelho brilhou sobre mim. E aí eu passei a existir de verdade. Então, porque o Evangelho entrou na minha vida, eu agora quero ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Eu quero falar do amor de Deus. Eu quero orar por alguém. Eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Eu fico catando uma oportunidade para poder orar pela vida de alguém, para poder falar do amor de Deus para alguém. Quando não tem assunto, eu vou criando um assunto, eu entro por um caminho para poder chegar e falar do amor de Deus para alguém. Cara, Deus não me chamou e não te chamou para nós sermos lustradores de banco de igreja. Não nos chamou para isso. Deus nos chamou para servir, para amá-lo, para nos relacionarmos com Ele, mas para sermos uma bênção. Essa é a visão, em nós e através de nós. A esperança para esse mundo perdido está em quem saiu da morte para a... A esperança está em mim. E a esperança está em você. Não está no Lula, não está no Bolsonaro, não está em partido político, não está em economia mundial, não está no Trump, não está em ninguém. A esperança para esse mundo está em mim e está em você. No Cristo vivo que nós carregamos dentro de nós. No relacionamento que nós cultivamos e regamos com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai. Busca Deus, busca o Senhor, encontre prazer na presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, se você não está conseguindo ter prazer na presença de Deus, você pode chegar na presença de Deus e falar assim, Senhor, renova o prazer pela tua presença, porque eu perdi. Renova o primeiro amor no meu coração. Transforma, Senhor, em nome de Jesus. Eu tenho encontrado prazer em muitas outras coisas, mas em Ti eu perdi. Renova, Senhor, o primeiro amor. Você pode ficar despreocupado que não vai vir um martelo santo do céu para atingir a tua cabeça. Não vai acontecer isso. Tem uma coisa que Deus conhece em mim e em você, é a nossa humanidade. Você pode ser quem você é na presença de Deus. Querido, se você ouvisse as minhas orações em secreto com Deus, você ia se assustar. Porque na presença de Deus eu posso ser de verdade. Eu não estou com vontade de amar essa pessoa, não estou. Eu não estou com vontade, Senhor, não estou. Mas quando você se humilha na presença de Deus, quando você pega as tuas raízes e aprofunda nessa presença de Deus, Ele começa a te alimentar. Ele começa a te edificar, Ele começa a te fazer florescer. Nós somos os agentes de transformação, mas não somos os idealizadores dessa vontade de impactar o mundo. Isso não nasceu em nós. Esse desejo de ser relevante, esse desejo de ser uma bênção na vida de alguém, isso não é algo natural meu e seu. Não nasceu de nós. Tem uma fonte. Tem uma fonte. Então, o cristão que nasceu de verdade, da água do Espírito, que saiu das trevas para a sua maravilhosa luz, ele recebe essa vida e ele quer compartilhar isso, mas não nasceu dele. Isso vem de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5.
Palavras do Senhor Jesus, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus está dizendo: eu sou o lugar certo. Se vocês estiverem em mim, se vocês permanecerem em mim, o que vai acontecer com vocês é dar fruto. É algo naturalmente sobrenatural. Saber que um Deus todo-poderoso conta comigo e conta contigo para darmos frutos. Pois sem mim nada podeis fazer. Você quer dar fruto? Eu quero dar fruto. A gente precisa estar em Jesus. A gente precisa permanecer em Jesus. Não dá para estar em Jesus de maneira inconstante. Não dá para caminhar com Jesus de modo, sabe, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Não. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ser um instrumento vivo nas mãos de Deus. Eu deixo tudo para trás porque eu quero seguir a Jesus. E entenda que Jesus não espera de mim nem de você perfeição. Ele espera de mim e de você devoção, relacionamento, intimidade, amizade profunda. É nesse evangelho que eu acredito. Eu não acredito num evangelho superficial. Eu não acredito num evangelho pautado em elementos, em objetos. Não acredito. Eu acredito num evangelho que é pautado no compromisso, no relacionamento vivo com Deus. Senhor, eu estou desse jeito aqui. Transforma o meu viver. Transforma a minha vida e usa-me para a glória do teu nome. Mas Jesus, ele não fica só nessa palavra no verso 5. Olha o que diz o verso 16 de João 15. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Eu falei aqui na primeira reunião, existem duas coisas que nós fazemos no culto que é extremamente constrangedor para um pastor. A primeira é fazer o momento semeando com alegria. Porque num lugar como esse, nós somos aqui 100 e poucas pessoas, eu te digo que 40%, 30% pode estar pensando assim: ah, já está, esse negócio é para dar dinheiro para pastor. Pastor é tudo ladrão. Só está querendo dinheiro. É extremamente constrangedor a gente subir aqui. Vamos no nosso momento semeando com alegria. E as pessoas trancam o rosto. É extremamente constrangedor. Meu desejo era falar assim: gente, vamos para o nosso momento semeando com alegria. Acabou, gente, agora vamos para a palavra. Ou chegar aqui e não fazer esse momento, mas você já sabe assim: Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer. A tua palavra me orienta a ser dizimista e a ser ofertante. Eu não estou preocupado. Eu falei aqui na primeira reunião, você sabe como é que a gente paga as contas da igreja? A gente pega todas as contas, a gente vai no banco, a gente se ajoelha de frente para o caixa e fala: eu estou aqui intercedendo nesse momento, porque pela fé todas essas contas vão ser pagas. Você não tem noção, gente. Você acha que é assim que a gente paga? Não. Então é extremamente constrangedor subir aqui para falar sobre algo que a gente já sabe que tem que fazer e que é benefício para nós. Mas tem uma outra coisa que é extremamente constrangedor. É o pastor Hugo subir aqui ou outro pastor subir aqui para fazer apelo e a gente fica assim: ó, é a tua última chance, hein? Ó, você entrou aqui por essas portas desanimado, triste. Entrega a sua vida para Jesus. Por que você não entrega a sua vida para Jesus? Aí a pessoa fica assim: não, hoje não, hoje não. Hoje não, hoje não. Como se fôssemos nós que escolhemos Deus. Olha o que a Bíblia diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi.
Ei, quem me amou primeiro, quem te amou primeiro foi Jesus. Jesus é maravilhoso demais para a gente ficar empurrando por goela abaixo. Jesus é bom demais para a gente ficar, aceita Jesus, aceita Jesus. Quando na verdade é Ele que tem que nos aceitar. A gente tem que parar com isso. Parar com isso. Quando um pastor sobe aqui para fazer apelo, a pessoa devia estar assim, não tem como ser antes, não. Eu entendi a palavra, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ele me amou primeiro, Ele me escolheu. Sim, Ele nos escolheu. Ele votou em nós. A Bíblia diz que nós somos geração eleita. Meu irmão, quando ninguém votou em mim, nem para síndico, Jesus foi lá e votou em mim. Me deu crédito, me amou primeiro, me fez ser filho de Deus, amado, favorecido. Aleluia, perdoado. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para darem fruto. Por que Deus te escolheu? Por que Deus me escolheu? Para a gente frutificar. Para a gente frutificar. Pode ser qualquer fruto, pastor? Não. Tem que ser um fruto que permaneça. Não pode ser qualquer fruto. Não pode ser de qualquer jeito. É um fruto que permanece. Se você é um seguidor de Jesus, você já tem um chamado. Dar frutos é nossa vocação como discípulos de Jesus. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Pastor, eu não sei operar ali na mídia, eu não sei filmar, eu não sei fotografar. Não tem problema. Apenas dê fruto. Apenas seja como uma árvore frutífera. Apenas seja alguém que vai exalar o bom perfume de Cristo. Apenas seja alguém que fala, Senhor, ainda que os meus olhos não estejam vendo nada, ainda que eu não esteja sentindo nada, Senhor, da tua presença eu não saio. Da tua presença eu não saio, porque eu sei que a alegria genuína está na tua presença. Aleluia. No livro Enraizados, e por isso é o tema dessa nova série, eu estou lendo esse livro Enraizados. Tem uma frase desse pastor que não é o autor não é o autor do livro. Como é que ele lê aquele nome ali? Eu botei o nome, mas eu não sei. Não sei, que você é um cara do que é poliglota. Como é que é o nome? É Benny Liebscher. Benny Liebscher. Ele falou assim: frutos não são atividades religiosas. Frutos significa que quando alguém provar a nossa vida, ela terá o gosto de. Fruto não é vir para a igreja, faz parte vir para a igreja. Fruto não é servir na igreja, faz parte servir na igreja. Fruto é aquilo que de verdade nós somos, é aquilo que nós somos de fato, de verdade, que ninguém está vendo. A gente não vai na Quinta da Boa Vista, ou no Bosque da Barra, ou em qualquer floresta. Você não anda na serra, indo para Teresópolis, para Petrópolis, olhando aquela fauna, aquelas árvores lindas. A gente não fala assim, nossa, olha que raiz bonita. Ninguém admira a raiz. A gente admira as rosas, a cor da árvore. A gente não vê a raiz. Mas não existe árvore bonita, grande, frondosa, frutífera, sem raízes profundas. Então a maior busca que eu e você devemos ter é, Senhor, qual é o tamanho das minhas raízes hoje? Senhor, onde as minhas raízes estão? Eu quero que as minhas raízes, Senhor, estejam plenamente ligadas ao Senhor. E isso aponta para relacionamento, intimidade, busca ao Senhor. Me ajuda aqui, David, por favor. É isso.
O que é o evangelho? Relacionamento. O evangelho não é mais uma religião, não, não. Ah, eu pensei que fosse uma filosofia sobre alguém que é muito legal, Jesus é muito bacana. Não. Jesus não veio para inventar mais uma religião. Ele veio para ensinar o caminho, relacionamento que agrada o Pai. E fruto não são atividades religiosas. Não é o tanto que eu e você fazemos. É o tanto que eu e você somos. Quando ninguém está nos vendo. É o caráter de Cristo que nós levamos por onde nós andamos. Aleluia. Aleluia. Oh Jesus, onde estão as nossas raízes? Qual o tamanho dessas raízes? Qual é o nível de saúde que essas raízes estão hoje? É impossível estar enxertado na videira. É impossível estar enxertado na videira verdadeira e não dar frutos palpáveis de que, de fato, servimos a Jesus. Quando nasce um crente, nasce uma árvore. Quando nasce um crente, nasce um... Jesus. Vem com a tua presença sobre nós nessa noite. Vem com a tua graça sobre nós nessa noite. Abre os nossos olhos espirituais. Nos revela, Deus, qual é o tamanho que as nossas raízes estão hoje. Ser um cristão é diferente de entender o que é ser um cristão. Todo mundo sabe o que é ser um cristão. Agora, ser um cristão é diferente. Ser um cristão não é ser perfeito, gente. Não espere perfeição em mim. Eu não sou perfeito. Você colocar, depositar sua fé em mim, querido, você não vai aguentar. E se eu olhar só para você, eu também não vou aguentar. Porque Deus não nos fez para ter os olhos fixos em nós mesmos. O apóstolo Pedro fala assim, ó, mantenha os teus olhos fixos no Senhor Jesus. Pois Ele é o autor e o consumador da sua fé. Eu vou falhar contigo, cara. Você vai falhar comigo. Porque nós não somos perfeitos. Nossos olhos precisam estar em Cristo Jesus. Na palavra de Deus. Na presença de Deus, a doçura, a força, o poder. Na presença de Deus, a alegria verdadeira para mim e para você. Amém ou não? Seja um cristão, sejamos um cristão de verdade. É mais do que saber o que precisamos fazer, é fazer. Falei aqui na primeira reunião, tem gente que fica, Senhor, revela o céu para mim, revela as profundidades, Senhor, do maná espiritual. E o céu responde, mas você não põe em prática nem aquilo que você já sabe. Nem o pouco que você sabe, você coloca em prática. Para que você quer muito? Sabe o que é sabedoria? É pegar aquilo que você já sabe e colocar em prática. Sabe que tem que orar? Não é pastor que tem que ficar falando para você, tem que orar, meu irmão. Você sabe que tem que ler a Bíblia. Não, não sou eu nem a Natália que vai ficar, você está lendo a Bíblia, neném? Não, cara. Minha mãe não ficava me ligando. Você já papou, meu filho? Você já comeu? Eu sei que tem mãe que faz isso, tá? Para de fazer isso aí. Um monte de homem velho. Você já tomou dedeira? Minha mãe não ficava me ligando. Não ficava ligando para meus irmãos. Você já papou? Não. Responsabilidade pessoal. Maduro na fé. Ele sabe que tem que se alimentar e ele sabe que ele não pode comer qualquer coisa. Ele se alimenta de Deus no tempo certo.
Aleluia. Falei aqui na última segunda-feira. Querido, a palavra de Deus, ela é comparada à água. E eu e você, se ficarmos 3 dias sem beber água, começa a dar ruim. Dores de cabeça, tonteira, fraqueza. Assim é um cristão que não se alimenta da água da vida, Jesus. Você não para se alimentar de Jesus. Se eu não paro para me alimentar de Jesus, derrota. Não sou eu que tenho que ficar falando para você. Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Não. Para o que Deus nos chamou? A resposta é essa. Para dar muitos frutos. Mas esses frutos precisam ser duradouros e não esporádicos. Eu e você fomos chamados para dar fruto, mas não é qualquer fruto. E eu quero compartilhar com você uma visão que Deus imprimiu no meu espírito. Não existe nenhuma árvore no mundo que dá fruto o ano inteiro. Toda árvore frutífera, ela tem um período que ela não vai dar fruto. Querido, existem dias na minha vida que eu entro no meu quarto para orar ou sento na minha mesa para orar e eu não sinto nada. E eu não tenho um arrepiozinho aqui num pelinho do braço. Assim, Deus está aqui. Não tem calor, não tem calafrio. Se eu não sente nada, não entra um vento para você falar assim, o Espírito Santo está entrando aqui nesse momento de oração. Não. Tem dias na minha vida, eu sei que na tua vida também, é sequidão. Por quê? Porque existem tempos na nossa vida que, meu irmão, a árvore está feia. Mas mesmo no tempo em que a árvore está feia, não é momento de você desistir de ser árvore. Permaneça em Deus. Permaneça na presença de Deus. Eu não estou sentindo nada, permanece nele. Mas eu não estou vendo nada, permanece nele. Se você não está dando fruto hoje, não é para se contentar. Não dou fruto, não. Senhor, eu estou aqui em Ti, Senhor. Eu sei que vai chegar um momento onde eu vou frutificar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Se você está vivendo esse momento de sequidão, de tristeza, eu quero declarar sobre a tua vida que em nome de Jesus, que os céus se abram sobre a tua vida, que venha uma água do céu, uma chuva do céu, regando a terra do teu coração, e que você seja levantado por Deus para ser uma árvore grande, forte, firme, frondosa, frutífera. Em nome de Jesus, que chegue o tempo da alegria na tua vida, o tempo do renovo no teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, Deus nos levantou, nos colocou nessa terra para darmos muitos frutos. O reino de Deus não se move por resultados temporários. O reino de Deus se move por estruturas permanentes. Raízes profundas, são estruturas permanentes. Tempo bom, ela está ali. Tempo ruim, ela está ali. Tempo mais ou menos, ela está ali. Aprofunde as suas raízes em Deus. Senhor, daqui eu não saio. Daqui eu não saio. Eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, mas daqui ninguém me tira. A tua presença, Senhor, me conforta, me consola, me anima. E eu quero que você entenda esse princípio aí. Eu quero ser uma árvore frutífera, pastor. O que eu preciso aprender nessa noite? Se você não anotou nada, anote isso. Permanecer para frutificar. Primeiro passo, cara, eu preciso permanecer em Deus. Mas os ventos estão batendo, as águas estão batendo, está tudo difícil. Permanece em Deus. Cava mais fundo, joga essas raízes para baixo. Mas eu não estou sentindo o cheiro das águas, mas tem água aí. Tem água aí, tem água aí. Aleluia. Permaneça em Deus.
A sua alegria não está em coisas, a sua alegria está nesse lugar chamado presença de Deus. As raízes vêm antes dos frutos. Não existe como o fruto chegar primeiro que as raízes profundas. Não queira ser uma grande árvore frutífera sem possuir um sistema de raízes grandes, profundas e largas. Qual é a minha primeira busca, pastor? Minhas raízes precisam estar profundas em Deus. Para nós encerrarmos, o pastor Carlito Paz, ele fala isso. Cuide do seu aprofundar, e Deus se encarregará do seu enlarguecer. Existem muitas coisas que podem estar travadas na tua vida, pelo simples fato das suas raízes não estarem profundamente ligadas ao Senhor. Liga, aprofunda, rega as suas raízes. Vai para o joelho, sobe o monte, busca a Deus, chora na presença do Senhor, grita na presença do Senhor, ore na presença do Senhor, mas não saia desse lugar. Você foi abençoado nessa noite? Aplauda o Senhor e a sua palavra. Fique de pé nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Isso, deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te revelar, te mostrar aonde estão as tuas raízes nessa noite. Deixa o Espírito Santo te mostrar o tamanho das tuas raízes hoje. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Se você pode, levante suas mãos e cante isso. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia. Renova, Espírito Santo, os nossos corações nessa noite. Move-te em nosso meio, Espírito de vida. Aonde há sequidão, Senhor, nessa noite, que haja uma chuva, Senhor, sobre as nossas vidas, para levar, Senhor, toda a sequidão embora, para regar a terra do nosso coração. Restaura o primeiro amor, restaura a intimidade, a comunhão contigo, restaura o amor pela tua presença, o amor pela tua palavra, restaura o prazer pela oração. Ó Deus, que ler a Bíblia e orar não seja, Senhor, não seja uma obrigação de crente, mas que seja um prazer, Pai, que seja uma alegria, Senhor. Faz isso, Senhor. Se há alguém no nosso meio que entrou aqui hoje, Deus, como uma terra seca,
Eu oro, Senhor, pela vida desse irmão, pela vida dessa irmã. Rega, Senhor, as nossas vidas e nos atraia, Senhor, a Ti. Nos leva, Senhor, a esse lugar de intimidade. De repente você é essa pessoa que orava, que buscava e já não consegue mais fazer isso. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje um renovo do céu, uma alegria do céu sobre o teu coração, uma chuva serôdia, Senhor, em nome de Jesus. Que as nossas raízes, Senhor, se aprofundem em Ti nessa noite, Pai. Renova, Deus, a alegria da salvação. Restaura, Senhor, o prazer pela Tua presença. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Isso, abre a tua boca, adora o Senhor, adora o Senhor. Restaura a amizade com Deus nessa noite. Restaura a comunhão com o Espírito Santo nessa noite. Peça perdão, se for preciso, se arrependa, se humilhe na presença do Senhor. Confesse os seus pecados na presença de Deus. Diz: Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu falhei, eu entristeci Teu coração. Eu quero, Senhor, me voltar para o Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Que presença gostosa. Que presença de Deus tão maravilhosa, tão doce. Oh. Recalabassoro manara lamassoro manar. Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença. Aleluia. No Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde. Só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Leva-nos a esse lugar do secreto, Pai. Leva nesse lugar da intensidade. Leva nesse lugar, Senhor, do compromisso. Leva-nos, Senhor, a esse lugar, Senhor, do comprometimento, da constância, da perseverança, da permanência na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tua semana vai ser maravilhosa. Tua semana vai ser altamente abençoada, frutífera. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Que o Senhor Jesus vá diante de ti, quebrando e desfazendo toda a obra das trevas. Que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você empreender. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a amizade profunda do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e eternamente. Deus abençoe. Aplauda o Senhor bem forte e diga amém. Aleluia. Espero por você amanhã na Escola Bíblica de Maturidade, 8 horas até as 9, e quarta-feira às 19h30. Deus te abençoe, vá em paz, tchau, tchau. Você que nos visita pela primeira vez aqui ao meu lado direito, nós queremos bater um papo contigo bem rápido e te dar um presente da nossa igreja, se assim você desejar. Vai com Deus, tchau, tchau.